Bem-vindos ao nosso canal, mais uma vez, @aprendendo uns com os outros. Meus irmãos, vamos continuar o estudo do Evangelho de Jesus para nosso aprimoramento moral, intelectual e tudo o que precisamos para a nossa evolução? Então vamos. E eu escolhi bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está em Mateus 5, 3. E agora a explicação por Kardec, né? Os incrédulos se têm divertido com a máxima bem-aventurados pobres de espírito, como com muitas coisas que não compreendem. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é deste e não dos orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e de sua própria superioridade que olham as coisas divinas como indignas de atenção. Concentrados na sua própria pessoa, seus olhos não se podem elevar até Deus. A tendência de se julgarem superiores a tudo os conduz, muitas vezes, até a negar a própria divindade, ou, se a admitem, discutem um de seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas desse mundo, persuadidos de que bastam só eles para governar bem, aferindo a sua inteligência pela medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquele que eles não entendem, e quando se pronunciam, o seu julgamento é inapelável. Se não admitem um mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja fora do seu alcance, mas porque seu orgulho se revolta contra a ideia de uma coisa que não pode dominar e que os deserta de seu pedestal. Eis porque só tem sorrisos desdenhosos para tudo quanto não seja do mundo visível e tangível. Julgam-se com espírito e saber demasiados para acreditar em coisas que, segundo eles, são boas para os simples. Consideram pobres de espíritos a todos quanto as tomam a sério. Contudo, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar, como os outros, nesse mundo invisível de que zombam. E é lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os recompensar em partes iguais. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio, que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus pôs a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho, em última análise, é um ato da revolta contra ele. Mas vale, portanto, para a felicidade futura do homem, ser pobre de espírito, no sentido mundano, e rico em qualidades morais. E assim, meus irmãos,
Depois dessa lição belíssima para o nosso entendimento, né? Eu até vou repetir esse último parágrafo, se bem que eu sei que eu estou me estendendo, mas o capítulo é para entendermos, não é mesmo? Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio, que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus pôs a humildade na categoria das virtudes que aproximam a Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho, em última análise, é um ato de revolta contra ele. Mais vale, portanto, para a felicidade futura do homem, ser pobres de espírito no sentido mundano e rico em qualidades morais. Fiquemos, né, na paz de Jesus, buscando o entendimento, e assim até o nosso próximo encontro, e assim é.